Shalom a todos, estamos começando mais um estudo da Parashá da semana, mas antes de começar, eu quero que vocês vejam, quer dizer, vocês já estão vendo que eu estou num novo ambiente, eu me mudei na terça-feira, já estou no meu apartamento novo. E se vocês estiverem curiosos de saber quais foram as bênçãos que o Eterno fez por mim para que eu tivesse esse apartamento, fica até o final. Também eu quero agradecer a todos os comentários. Gente, vocês não têm ideia como os comentários são importantes, porque como eu já expliquei, quando tem comentários, o YouTube entende que o assunto é interessante e começa a distribuir para outras pessoas e assim alcança mais pessoas. Teve muita gente que se inscreveu essa semana graças aos comentários de vocês. Eu não peço para vocês divulgarem, porque é um tema muito específico, nem todo mundo se interessa, sobretudo nessa época de antissemitismo que nós estamos vivendo, mas eu peço que vocês comentem, que vocês deixem a sua opinião, para que esse conteúdo possa ser divulgado, tá bom? Então, vamos começar agora, vamos falar sobre a Parashá Bo, que significa venha, porque o Eterno diz venha a Faraó, o que para mim é uma sentença um tanto estranha, porque na minha humilde opinião, o Eterno deveria dizer vá ao Faraó, mas ele disse venha ao Faraó. Enfim, talvez algum rabino possa explicar por que o Eterno usou esse verbo venha, né? Então, a Parashá Bo está em Êxodo, no capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 16. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui são ensinos do rabino Reuven Tradbergs, que eu leio numa revista que eu recebo toda semana na minha sinagoga, e são estudos feitos por um judeu para judeus, tá? É um estudo, é uma visão judaica da leitura da Torá. Então vamos começar. Ocorrem as pragas 8 e 9, e antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, são entregues os mandamentos do Corban Pessah, o sacrifício pascal, e do Matzá, o pão sem fermento. Os primogênitos morrem, os judeus são expulsos do Egito, mandamentos são entregues para comemorar o evento crucial do êxodo do Egito. Primeira aliá. A 8ª praga são os gafanhotos. Moisés e Arão chegam a Faraó e dizem: os gafanhotos vão invadir, devorando toda a vegetação que sobrou da chuva de granizo. E eles partem. Os conselheiros de Faraó o avisam que o Egito está se caminhando para a destruição. Moisés e Arão são chamados de volta. Faraó diz: vão e sirvam ao seu Deus. Quem irá? Moisés responde: jovens, idosos, homens, mulheres, animais. Faraó recusa. Somente os homens, e os expulsa. As pragas seguem padrões. Um padrão nessas últimas pragas parece ser uma inversão da criação. A ordem da criação foi dia 1, luz, dia 2, céus, dia 3, terra e vegetação. Essas últimas pragas invertem esse padrão. Praga 8, gafanhotos comem e destroem a vegetação. Eles chegam em enxames do céu. E a praga 9, escuridão sem luz, como se o mundo do Egito estivesse se desfazendo e voltando ao caos. Segunda aliá, o vento leste traz os gafanhotos. Eles escurecem a terra e devoram toda a vegetação. Faraó chama rapidamente Moisés e Arão. Pequei contra o Senhor vosso Deus. Orem para que ele afaste esta morte de mim. Moisés ora. O vento traz os gafanhotos de volta para o mar.
Faraó não deixa o povo ir. E a nona praga acontece. 3 dias de escuridão. Enquanto isso, há luz para os judeus. É inevitável pensar na criação com a praga das trevas. O haja luz da criação contrasta com a escuridão. As luzes estão sendo apagadas no Egito. E existem outros padrões nas pragas. As pragas surgem da água, sangue, rãs, da terra, animais selvagens e a morte deles, e do céu, granizo, gafanhoto, escuridão, como para deixar claro que o Eterno reina sobre tudo. E embora a praga suprema seja a morte dos primogênitos, todas as pragas envolvem morte. A água se transforma em sangue e os peixes morrem, criando um cheiro podre. As rãs morrem novamente, com um cheiro horrível. Os animais são atingidos por uma praga e morrem. O granizo mata todos os que estão no campo, homens, animais, vegetação. E os gafanhotos consomem tudo o que resta da vegetação no campo. As pragas trazem a morte para os seres vivos na água, para os seres vivos na terra e para a vegetação. A única coisa que resta são os humanos e depois a morte dos primogênitos. E também as pragas são educativas. Elas servem para ensinar princípios fundamentais da crença em Deus. Moisés declara isso a Faraó nas pragas 1, 4 e 7. Praga 1, para que saibas que eu sou Deus. Praga 4, para que saibas que eu sou Deus no meio da terra. Praga 7, para que saibas que não há ninguém como eu. Estas são as 3 ideias centrais da crença em Deus que nós, judeus, mencionamos no Shema. Existe um Deus, Ele é nosso Deus e Ele é um. Terceira aliá. Faraó chama Moisés. Vá servir a seu Deus, até mesmo seus filhos, mas deixe os animais para trás. Moisés responde: precisamos levá-los. Não sabemos o que oferecer até chegarmos lá. Faraó fica furioso, entende que aquilo é uma fuga e diz: nunca mais me veja ou você morrerá. E Deus diz a Moisés que após a próxima praga eles serão libertados e os egípcios entregarão ouro e prata aos judeus. A promessa de que os egípcios darão ouro e prata é o cumprimento do que foi dito a Abraão. Seus filhos serão afligidos em terra estrangeira e sairão de lá com grande riqueza. Quarta aliá. Moisés diz a Faraó sobre a iminente praga dos primogênitos. Seu povo implorará para que partamos. E Moisés parte furioso. Deus lhe diz que Faraó não o ouvirá. Moisés e Arão recebem as instruções para o Corban Pessar, o sacrifício pascal. No dia 10 do mês, peguem um cordeiro para a família e guardem-no até o dia 14. Todo o povo judeu o oferecerá. Comam ele à noite, assado com matzá, pão sem fermento, e com maror, ervas amargas, com seu cajado na mão e sandálias nos pés. Enquanto isso, eu ferirei todos os primogênitos à meia-noite. Esse dia e sua celebração serão marcados eternamente. Comam matzá por 7 dias, não se coma hametz, fermento, por 7 dias. Moisés instrui o povo a fazer um seder, uma ceia, no Egito antes de partirem. Ele os instrui a trazer a oferenda do Pêssar assada em fogo aberto. Não pode ser cozida na água ou no forno. Deve ser cozido a seco, assado. Por que deve ser assado em céu aberto, em fogo aberto? Bom, nós podemos especular que não se pode, esconder o cheiro de um churrasco. E toda a vizinhança podia sentir isso.
Os judeus são instruídos a celebrar sem se sentirem envergonhados nem com medo, em plena exibição, queimando o que há de mais sagrado para os egípcios, bem na frente deles, antes de partirem livres. Quanto a matzá, nós sabemos por que comemos matzá, o pão sem fermento, para lembrar a pressa da redenção. Mas o povo é instruído a comer matzá antes de partir. Eles estão esperando para partir e fazendo um seder, uma ceia com matzá. O seder, na noite do Êxodo, é um jantar anti-Egito. Animais são sagrados para o Egito. E eu tenho um vídeo antigo que eu vou tentar encontrar e colocar no card, que explica exatamente o que é a noção do sacrifício pascal no judaísmo, né? Porque esses animais eram sagrados, sobretudo o cordeiro. Então, se os animais são sagrados para o Egito, nós assamos um, com todos na vizinhança sentindo o cheiro. E o pão que cresce no Egito é um orgulho do Egito. Todo o pão nessas partes do mundo, aqui no Oriente Médio, é pão achatado. Pita, lafa. Pão em formas sofisticadas é egípcio. A noite do Seder, no Egito, é uma afronta aos egípcios. Seus animais são sagrados? Nós os assamos. E o seu pão é sofisticado? Não nos impressiona, nós teremos matzá. Quinta aliá. Moisés instruiu o povo sobre a oferenda do Pêssar, incluindo marcar suas portas com seu sangue, o sangue do animal. Vocês não devem sair de casa naquela noite. Este feriado será observado para sempre. Quando chegarem à terra prometida, observem-no. Seus filhos perguntarão por quê. Digam, porque Deus passou por cima das nossas casas. As pessoas que ouviram essas instruções se curvaram e foram fazer exatamente como Deus ordenou a Moisés e Arão. Agora, imagina a fé necessária para seguir essas instruções. Ok, Deus prometeu que os primogênitos egípcios seriam fulminados no dia 15 à meia-noite. E com isso sairíamos libertados. Mas vocês, judeus, precisam fazer uma escolha. Precisam marcar suas casas, como que anunciando: eu sou judeu. O Seder de Pêssar no Egito era uma declaração: eu sou judeu. E Moisés no Egito, antes do Êxodo, já estava planejando o futuro para que as crianças perguntassem a vocês nos anos vindouros: por que estamos fazendo isso? O mandamento de observar o Pêssar com todas as gerações, por todas as gerações, é um dos maiores sucessos educacionais da história da humanidade. Até hoje, o Seder é o momento em que nos declaramos judeus, parte da história judaica, e continua sendo uma das festas mais observadas pelo povo judeu. Uma profunda declaração de pertencimento ao nosso povo. Sexta aliá. À meia-noite, todos os primogênitos do Egito morrem. Faraó chama Moisés e Arão e ordena que partam para servir a Deus, rapidamente, para que todo o Egito não seja destruído. 600.000 homens adultos estavam entre os judeus que deixaram o Egito. A massa do pão foi assada como matzá, pois não podiam esperar que crescesse. A estadia no Egito durou 430 anos. Deus diz a Moisés e Arão as regras da oferenda de Pêssar: somente escravos circuncidados, empregados estrangeiros, não. Todo o povo, não se retirem de casa, uma regra para todo o povo. Então o êxodo acontece, Faraó ordena que o povo judeu vá embora imediatamente. É uma justaposição irônica. Eles partiram às pressas
depois de 430 anos. Levou um tempo terrivelmente longo para chegar lá e quando aconteceu, foi num instante. O êxodo do Egito é uma crença fundamental que Deus molda a história judaica com uma Yad Hazakah, mão forte e um braço estendido. Não há outro tema da vida judaica que se repita com tanta frequência em nossas orações, em uma infinidade de mitzvot, de mandamentos, que Deus nos tirou do Egito. E isso porque a atuação de Deus na história é uma crença fundamental, mas é algo difícil de perceber. A mão de Deus na história é simplesmente difícil de enxergar. Vivemos num mundo nebuloso, onde os altos e baixos da nossa história parecem aleatórios. Nossos 2000 anos de exílio foram um período em que a crença em um Deus atuando em nossa história era tanto difícil, era mesmo desafiadora, culminando no eclipse mais sombrio de todos, que foi o Holocausto. A mão de Deus na história tem sido muitas vezes, na maioria das vezes, obscurecida da nossa visão. Por onde ele nos conduz? Como ele nos guia? Mas para nós é diferente. Nós, a geração privilegiada, e o quanto privilegiada, nós que retornamos à nossa terra, somos verdadeiramente privilegiados. Porque quando lemos sobre o seu Yad Hazakah, sua mão forte, e seu Zorah Netuyah, o seu braço estendido, sabemos o que isso significa. Nós vemos, nós mesmos fazemos parte desta mão guiadora. Podemos concordar sim, afirmar que ele guia o nosso povo, intervém na nossa história. Para nós, o Eterno tornou isso bem mais fácil. Sétima aliá. Deus ordena: todos os primogênitos, humanos e animais, do povo judeu serão consagrados a mim. Moisés diz ao povo: lembrem-se deste dia, pois nele Deus os libertou da escravidão com mão forte. Quando vocês chegarem à terra de Israel, observem isso. Comam matzá por 7 dias. Livrem suas casas de hametz, de fermento. Digam aos seus filhos que foi para isso que Deus os tirou do Egito. E amarrem-nos como um sinal nos braços e como lembrança entre os olhos. Todo primogênito do animal será uma oferta dedicada. Quando seu filho perguntar o que é isso, diga-lhe que Deus nos tirou do Egito. Não é uma história do passado, não é um fato histórico ou alegórico. É a nossa história, é o nosso povo. Então, neste momento, toda a Torá muda. Antes eram narrativas e agora são mitzvot, mandamentos. Haverá algumas histórias, mas todo o resto da Torá é mitzvot, mandamentos. A narrativa até aqui serve para criar o relacionamento. Eu, o Criador, prometedor, redentor. Você, a criatura, o receptor, o devedor. Agora somos um povo não apenas de fé nas promessas, mas não apenas um povo com um vínculo único com o nosso Criador, mas um povo guiado com mandamentos, mitzvot, porque temos uma dívida com o nosso Redentor. Shavua Tov. Aqui termina o estudo dessa semana e agora eu quero contar para vocês como que foi que eu obtive esse apartamento. Talvez muitas pessoas não sabem, mas conseguir um lugar para morar em Jerusalém é a coisa mais difícil do mundo, porque todo dia tem gente chegando do mundo inteiro, a maioria das pessoas quer morar em Jerusalém e os preços são altíssimos. E nessa vizinhança onde eu moro já há 3 anos e meio, não costuma ter apartamentos pequenos.
Esse aqui tem quarto e sala, mas é uma raridade, porque as famílias judias são grandes, as pessoas têm muitos filhos e é muito difícil. Então, no final de dezembro, a proprietária do apartamento que eu morava, aquele estúdio, ela me telefonou e disse: Tirza, eu tenho uma coisa muito pesada para dizer para você, mas eu preciso do apartamento, porque a minha filha, que morava em Beit Shemesh, está vindo morar em Jerusalém, e a minha filha, eu quero que ela venha morar aqui. E ela não fez carta de pré-aviso, sabe? Porque nós temos um bom relacionamento, eu e ela. E eu então falei que não tinha problema, que eu ia procurar outro lugar, sabendo de antemão que é difícil. Mas aí eu comecei a procurar, e eu visitei vários apartamentos aqui no meu bairro. Eu consegui achar e alguns, só que eu tenho 2 gatos e essas pessoas, três apartamentos, as pessoas não queriam gatos, sabe? Gostaram de mim, gostaram do meu histórico, do meu perfil, mas quando eu disse, eu tenho gato, ah, não, eu sou alérgica, mas eu falei assim, mas quem vai morar sou eu. Ah, não, o gato vai estragar tudo. Não, mas o apartamento tá vazio, se estragar alguma coisa vai ser minha. Bom, recusaram. Nesse meio tempo, eu já estou trabalhando numa empresa israelo-americana há 10 meses, já vai fazer 10 meses. Fez agora dia 25. Também nem sei que dia é hoje, estou meio perdida. E aqui, esse apartamento, era o nosso escritório, sabe? E era nós, a empresa Home and Guardian, trabalhava nesta sala e o proprietário do apartamento, que é um arquiteto, trabalhava nesse quarto, sabe? Então, na verdade, tinha 2 escritórios no mesmo lugar e começou a dar confusão porque o arquiteto recebia pessoas, né? E aí eles falando e nós falando, então meu chefe resolveu se mudar. E agora a nossa empresa está num espaço bem maior. Só que eu já tinha a informação de que a proprietária queria o apartamento, e aí eu antes de partir, antes da gente ir embora, eu entrei ai caramba, cadê? No quarto onde eu durmo agora, que é aqui. Ai meu Deus, não sei. E perguntei pro cara, você vai alugar esse apartamento? Ele falou assim, por quê? Você está interessada? Aí eu falei assim, depende do preço. Aí ele falou assim, eu acho que não vou alugar não, porque a minha sogra vai morar aqui. Ela vive com a gente, mas ela está querendo ser independente, ela vem morar aqui. Mas pode ser que as coisas mudem, me dá o número do seu telefone. Aí eu falei assim, antes de te dar o número do meu telefone, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho 2 gatos. Ele disse, ah, não tem problema nenhum. Nós adoramos gato, eu também tenho gatos. Aí eu dei meu telefone para ele, mas como ele disse que o apartamento era para a sogra dele, eu comecei a procurar e aí depois que eu fui recusada 3 apartamentos aqui no meu bairro, eu comecei a procurar em outro bairro no centro da cidade, quer dizer que eu ia mudar de vizinhança, perder o contato com as minhas amigas, porque no Shabat aqui em Jerusalém, em outras cidades de Israel sim, mas aqui em Jerusalém não circula ônibus e mesmo que circulasse, nós judeus praticantes somos proibidos de pegar transporte, quer dizer que eu não poderia nem pegar ônibus, que não tem, e nem vir de carro, que não pode. Mas eu pensei, bom, eu preciso sair do estúdio, vou mudar de bairro, fazer o quê? Vai ver, essa é a vontade do Eterno. E aí um dia esse arquiteto me telefonou e falou assim, você já encontrou alguma coisa? Ainda está interessada no apartamento? Aí eu falei assim, por que a sua sogra não vai mais morar lá? Eu falei assim, não, o estado de saúde dela se deteriorou e ela vai para uma casa de repouso. E aí, se você quiser, a gente aluga o apartamento para você. Aí eu perguntei quanto é. Aí ele falou assim, conversa com a minha mulher, ela vai te telefonar. E ela me telefonou
e nós negociamos um pouquinho o preço, porque estava um pouco acima do que eu estava disposta a pagar. E quando nós acertamos o preço, ela perguntou: que dia que você quer se mudar? Eu disse: dia 20. E ela disse: então me passa por WhatsApp a sua carteira de identidade. Na mesma noite, ela me mandou o contrato, obviamente em hebraico. Eu traduzi, assinei, mandei de volta, escaneei, mandei de volta para ela e vai lá. Depois eu tô acostumada com mudança, né? Porque eu trabalhei em Itamaraty e eu vivia mudando de país para país. Eu tive a informação de um lugar para comprar caixas, porque aqui algumas transportadoras, algumas não, as três, eu fiz orçamento com 3 transportadoras, nenhuma das caixas e nem embala. Isso é a gente mesmo que faz. A empresa de mudança só vem, coloca tudo dentro do caminhão e depois traz para o apartamento novo, coloca tudo dentro do apartamento e vai embora. Então, nós somos as pessoas encarregadas de embalar tudo e depois desembalar tudo. E foi o que aconteceu. Mas só que eu sou muito organizada. E eu comecei a fazer a minha mudança com 2 semanas de antecedência. Eu comprei 30 caixas e comecei a embalar as coisas que eram menos necessárias, roupa de verão e objetos de decoração. E eu fui calmamente no final de cada dia, quando voltava do trabalho, embalando um pouquinho. Nunca trabalhei no Shabat, lá no Shabat eu ficava tudo largado para lá. No último vídeo eu mostrei rapidamente as caixas empilhadas. E aí, graças ao Eterno, eu continuo na mesma vizinhança com as minhas amigas, sabe? E num apartamento maior, que era o que eu queria, e com os gatos. Então é isso, gente. É só agradecimento ao Eterno. Shavuot Tova para vocês.